Olá, meus caros e minhas caras, sejam bem-vindos a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano que fala a respeito de empreendedorismo, de negócios, também de educação, de assuntos que normalmente não se fala na faculdade. Meu nome é Daniel Barilho da Silveira e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é sobre o mercado da energia fotovoltaica, uma das mais promissoras e das mais comentadas dos últimos anos e que, com certeza, há muito espaço para se consolidar no nosso mercado de tecnologia e também de geração de energia. E hoje temos um convidado especial, William Leite. Prazerzaço. O William, ele é empresário do ramo de energia fotovoltaica e tem um passado e presente, né, como historiador da formação e é teólogo também. Tudo a ver, de né? formação. Tudo a ver. Vamos falar disso. E ele é diretor da empresa Ágio Solar, que atualmente já conta com 22 lojas em todo o país. A sede é Araçatuba? Sim. A Matriz aqui. A sede em Araçatuba, e hoje traz para nós da sua experiência e do seu conhecimento sobre esse mercado de energia fotovoltaica, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Obrigado, William, por estar aqui conosco. É um prazer muito grande. Você sabe que eu tenho um grande carinho por você. Também é recíproco. E hoje a gente fala sempre de outras coisas, e hoje Sim. eu quero falar um pouco da sua especialidade, né? Essa área de energia fotovoltaica. Eu, assim, particularmente tenho visto, né? Isso é uma realidade, é claro, não só uma quantidade grande de empresas que estão investindo em energia fotovoltaica, mas também esse apelo do consumidor, né? O consumidor Sim. hoje me parece que entendeu que a energia fotovoltaica é uma fonte não só de buscar baratear o preço da sua energia, mas também uma forma de gerar valor e sustentabilidade, né? Sim. E também de pensar de que esse é o novo modelo de energia, quem sabe do futuro. Sim. Eu sei que do presente já é. Já é. Então eu vou começar com uma pergunta e você fica à vontade para poder conduzir da maneira que achar mais conveniente. Mas a primeira pergunta é assim, ela é bem direta. Como que está o mercado de energia fotovoltaica no Brasil? Como você vê esse mercado? Quais são as perspectivas? Sim. Obrigado mais uma vez. Primeiro, obrigado por estar aqui, né? Obrigado por me chamar. Obrigado porque a admiração por você, você sabe, né, o tamanho que é. Obrigado. Desde as nossas reuniões, né, acompanhando na sala dos professores, a gente está sempre conversando sobre as coisas, e a admiração é muito grande, e é uma honra estar aqui. Obrigado, Barilho, de verdade, Obrigado. professor. Eu não falei, mas ele também é professor, né? Pois é. Da vida e dos livros, né? E a questão da energia fotovoltaica é uma realidade hoje muito interessante, assim, né? A gente teve uma expansão, hoje nós estamos trabalhando com 5% a 6% do mercado atingido, ou seja, a gente tem muito para crescer. Então, existem nichos a serem atacados. Das casas e indústrias no Brasil, 5%. 6%. Depende. Cidades como Araçatuba, por exemplo, ela tem uma taxa bem grande. Assim, ela tem um desenvolvimento na área de fotovoltaico gigantesco. Houve uma pesquisa, ao ano passado, deu mais de 120 empresas CNPJ para fazer fotovoltaica. Aqui? Aqui em Araçatuba. Olha só. E quando você exato. E quando você olha os dados da ANEEL, você vai ver o número de unidades homologadas já funcionando. E aí você vai ver que em Araçatuba é desproporcional. Pega, por exemplo, a gente faz análise de pesquisa para poder desenvolver o avanço das unidades em lugares estratégicos. Então, por exemplo, eu vou para lugares como Londrina, ou Campinas, ou São José dos Campos, por exemplo, que tem os melhores indicativos de crescimento. Araçatuba é bem menos, assim, o mercado está bem mais saturado do que esses lugares. E até mesmo para... Aqui é menos saturado? Mais saturado. Será que é o calor? Será? É o clima? É o sol? Eu acho que a gente teve uma perspectiva muito agressiva comercial aqui. Sim. Eu vi a proliferação de muitas empresas. Isso foi bom para Araçatuba e tudo mais. Também foi, de alguma maneira, um motivo de prostituição comercial. Então, assim, a gente teve
o valor muito baixo e as pessoas não conseguindo arcar com as suas promessas de venda. Pessoas não qualificadas. Não às vezes a pessoa- qualificadas. tá dando... É o que a gente fala da síndrome do açaí, né? Vai Vai para do hambúrguer artesanal e assim vai. Só que o hambúrguer artesanal, os problemas de não estar bom, eles são problemas muito menos agressivos do que a gente ter um problema, por exemplo, num sistema fotovoltaico, né? Então, a gente pode, desde pegar fogo, por exemplo, a gente trabalha uma placa ligada na outra por um plug chamado MC4. Uhum. Esse plug tem diferentes preços, Barilha. Então, quando você entra com preço competitivo na ponta, você começa a diminuir a qualidade da estrutura no meio. Então, eu consigo fazer o mesmo projeto com variações de 20% fácil, de um projeto para o outro, né? Então, é só você trocar detalhes dessa instalação e você muda completamente o preço. Uhum. E aí você torna, nossa, aquela empresa está vendendo muito barato. Mas é um projeto de 40 anos. Sim. Né? Então, assim, às vezes ele vai andar muito bem durante 2, durante 3, durante 4 anos. Mas e depois? Né? Então, assim, se Uma esse placa dura isso? Dura. Uma placa 40, 20 anos, ela tem de 10 25 a 30 anos garantia de geração. Poxa vida. Exato. Então, você tem lá na sua casa, vamos supor que tenha 1000. Então, ela vai gerar 800 kW no mínimo daqui 25 ou 30 anos. A empresa fabricante garante. Mas não significa que ela vai parar de gerar depois de 30 anos. Significa que ela vai continuar gerando, mas sem o comprometimento da fabricante de gerar aquilo que ela prometeu. Então, assim, aí você vai lá e economiza, às vezes, 2.000 e o cara troca uma MC4. Resumindo a conversa para aqueles que estão assistindo a gente. Um MC4 com problema significa fogo. Significa pegar fogo no seu sistema. Um sistema mal dimensionado, para aqueles que estão nos assistindo, é que fica a advertência, né? E não é uma teoria do medo comercial para que você consiga restringir o público consumidor, mas assim, é exatamente uma preocupação de quem está no setor e sabe dos riscos. Por exemplo, se você tiver o mesmo inversor, 2 angulações diferentes, entrando pela mesma saída, que a gente chama de MPPT, você tem um negócio chamado corrente reversa pega fogo. Uhum. Então, assim, são coisas que nesse processo, nessa perspectiva, né, utópica de ganhar muito dinheiro com fotovoltaico, você prostitui processo. E nesse processo... É o famoso barato que sai caro muito e as caro. Pessoas se aproveitam disso Muito para caro. Muito caro. lucrar, né? Sim. Mas eu quero voltar no mercado de energia fotovoltaica. Eu acho que vamos dar um passo atrás. Tá. Eu digo isso porque tem muita gente que nos assiste, tanto alunos, Sim. pessoas curiosas no assunto, empresários, né? Que o podcast tem essa perspectiva, né? De conversar com empresários, com pessoas que estão no mercado. Sim. Mas e vamos explicar assim, para um leigo, né? Uma pessoa de 10 anos, como funciona a energia fotovoltaica. Então, eu ponho uma placa e essa placa faz o quê? Tá. Para 10 anos. Do beabá, do bem zero. simples. Como se. A placa. Nós estabelecemos uma placa solar e ela capta a radiação solar. E é importante dizer que não é temperatura, ela não é um termovoltaica, ela é uma fotovoltaica. Então a pessoa fala assim: nossa, em Araçatuba nós temos aqui um sol para cada habitante, Araça, Texas, aquela coisa toda. Beleza. Só que isso não significa geração. Pelo contrário. Uma placa que tem uma incidência muito grande de temperatura do ambiente, ela diminui o rendimento. Então, tanto é que o maior lugar de geração do mundo é nos Andes, que tem alta intensidade solar e com não tão alta temperatura, adequado para isso. Mas resumindo para o nosso amigo, para nossos amigos empresários de 10 anos e dos 50, de 20, de 30, assim, nós temos uma placa solar, essa placa solar ela pega essa radiação solar, ela joga no inversor, ela vai transformar essa radiação solar em energia que chama energia contínua, né? Corrente contínua, passa pelo inversor, o inversor transforma isso numa corrente alternada e joga isso tanto para casa, ou para fábrica, para indústria, e aquilo que for excedente, aquilo que não tiver aquilo que a gente chama de alto consumo,
é jogado isso para a rede e volta como crédito no final do mês para abatimento da conta, gerando crédito. Então, se a gente fosse fazer assim, um resumo, seria uma espécie de uma micro-usina Sim. de energia. Então, ao invés de você receber, você recebe ainda, Sim. mas ao invés de você despender esforços para poder pagar uma conta alta, Sim. você recebendo a energia que vem da rua, Sim. você produz uma energia dentro de casa, através do uso dessas placas, converte essa energia para dentro da sua residência ou para outro local, né? Sim, para corrente alternada. E em muitos dos casos, a pessoa sequer utiliza a rede de energia. E se sobrar, ela devolve. Ela joga para a rede. Como crédito. 60 meses ela fica como crédito para a empresa ou para casa. Por exemplo, depende do perfil do cliente. Por exemplo, escritórios, por exemplo, de advogados. Eles tendem a ter uma característica menos do Barili, que vai até meia-noite trabalhando. A tendência... Às vezes a tendência é a gente ter um horário de trabalho, por exemplo, das 8 da manhã até as 6 da tarde. E a gente tem todo o consumo desse escritório no período de geração de energia. Então, muito dificilmente você tem que buscar alguma energia na rua para jogar isso, por exemplo, à noite e essas coisas todas. Então, a gente chama isso de autoconsumo. Então, a gente mata o ICM. Então, porque como é mercadoria, ela também paga. Quando você consome energia da rua, você paga ICM. Né? Então, quando a gente está trabalhando em alto consumo, que é o melhor dos mundos, num cliente que consome só durante o dia, excelente. Você não tem que pagar, por exemplo, nada pela circulação de mercadoria, assim por diante. Então, esse é o caminho. Agora, hoje, para aqueles que estão nos assistindo, Barili, a gente está trabalhando hoje com 22 meses de payback, cara. Tipo, os produtos de energia solar, eles desceram, abaixaram significativamente. Quer dizer que com 22 meses o projeto se paga. Se paga. E aí a pessoa vai ter uma economia. Se ela não gasta com energia, supondo, sim, porque ela colocou o sistema, sim, ela não vai gastar mais. Sim. Ela já pagou. Exato. Em 2 anos, 2 anos, e depois ela está livre. Máximo, né? No máximo. E ela fica. E se eu tiver um perfil de alto consumo como esse que a gente conversou, ele vai ficar melhor ainda, mais atraente. Sim. Então, assim, hoje, na perspectiva de negócio, de business, é uma insanidade hoje uma empresa rodar sem uma energia fotovoltaica. A não ser que diz assim, ó, eu não tenho estrutura, não tenho telhado, mas mesmo assim a gente tem saídas. A gente tem, por exemplo, a locação. Então, hoje estamos falando em 70 centavos o metro quadrado de locação. Às vezes, em algum local, faz uma locação daquele espaço, produz a sua própria usina e abastece seu empreendimento. De novo, com payback construído. Para se ter uma ideia, hoje, uma usina de aproximadamente R$300 mil vendendo essa energia, se ela for em alto consumo, ela vai gerar em torno de uns 10 mil por mês. De energia. De economia. De economia? Se eu tiver uma usina de R$300 mil hoje, no modelo que nós temos hoje, e for em alto consumo, ela vai gerar... Vamos lá, vamos jogar muito ruim. Entre 8,5 a 9,5, para ser ruim. Então, ou seja, meu Deus, isso é um absurdo. Vamos pensar nesses mesmos 300 mil num imóvel, por exemplo. Sim. Então, a gente joga, por exemplo, num imóvel de R$300 mil, você vai ganhar 1.000. 1.200, nossa, fez um grande negócio. Só falou o quê? A 0,5%, 0,5%, 0,7%, 0,8%, na melhor das hipóteses, 1%, que não vai pegar. Então, estamos falando de uma usina hoje que tem um rendimento imbatível. Tem outras modalidades de investimento, como a usina de investimento que você vende para uma cooperativa, né? Isso, na verdade, é uma locação que se fala, a palavra certa. E você faz essa alocação e, por exemplo, você pega essa mesma usina e eles compram, por exemplo, por 50 centavos o quilowatt-hora. E eles fazem o processo de revenda. Só que eles estão comprando o quilowatt, estão comprando 10 anos, Barili. É um contrato de 10 anos. Nós estamos falando de 6 a 7 mil reais líquido. Os mesmos 300 que geraria 1.000 numa alocação de imóvel. Poxa vida.
Então, na verdade, a energia fotovoltaica ela é para todo mundo, né? Todo mundo. Então, assim, quem que é o público consumidor? Assim, inclusive da prática de vocês. Sim. A gente tem um consumidor residencial, deve Sim. ter indústrias. Sim. Fala um pouquinho disso. Essas usinas, como é que elas funcionam? É assim, ó, o público hoje que mais a gente... que assim, nós temos hoje, com as lojas, nós temos um perfil diferente em cada localidade. Sim. Então, a unidade, por exemplo, de Araraquara, ela é diferente, por exemplo, da unidade de Uberlândia. A unidade de Londrina é diferente da unidade, sei lá, de outras unidades. Por quê? Porque cada unidade ela começa a pegar o molde e vai atingindo um nicho que seja mais ligado. Mas assim, se você quiser fazer um projeto, só para aqueles que estão nos assistindo entenderem um pouquinho mais sobre o processo, ele vai desde tribos indígenas naquilo que a gente chama de off-grid, que trabalha tudo com bateria. Então, monta-se as baterias em qualquer lugar do mundo, faz a geração, armazena-se isso e fica como geração de energia. Desde tribo indígena, desde de quilombolas, desde de lugares remotos, a bases militares em lugares... Enfim, tudo isso é atendido pelo off-grid, que anteriormente tinha que ser gerador, essas coisas todas. É wireless, né? Você não precisa de cabo, né? Não precisa mais de cabo. Então, você tá off-grid mesmo. E você tem, por exemplo, Minha Casa Minha Vida com incentivos. Hoje, então, a Minha Casa Minha Vida, hoje a gente já faz parceria com Minha Casa Minha Vida e eles já saem na produção com desconto. Ou seja, tem o subsídio do Estado para poder fomentar esse tipo de mercado e vai matar, por exemplo, R$180 por mês de uma casa de Minha Casa Minha Vida. O cara já vem felicíssimo com o processo, matando um dos maiores custos fixos de uma pessoa que está passando, que tem uma limitação econômica, né? Então é bem legal. Aí a gente trabalha com o público residencial, que a gente conhece, pequenas empresas, e aí a gente dá um salto, que na minha opinião ele sai de pequenas e médias indústrias até, sei lá, 20 mil, 40 mil quilowatts, mais ou menos. Aí depois a gente já vai para usinas mesmo, gigantes, de 1 mega, que aí nós estamos falando de projetos de 5 milhões, 6 milhões. Que é o que muitas vezes tem em locais fechados, mas muitas das vezes a gente vê na rodovia. Isso. Aquelas fazendas fazenda solar. Solar, né? Que são geralmente usinas para abastecer fábricas, ou são usinas de investimento mesmo. Eles vão fazer um contrato de 10, 12 anos com as cooperativas que já se propõem a comprar esses quilowatts, que a palavra certa não é comprar, mas assim... alugar? Alugar. Você faz um contrato de locação. Enfim. Aí, então, assim, existe várias modalidades. Aí você pode me perguntar, William, o que você acha do futuro? Eu acho que existe futuro para tudo, mas eu acredito que nós vamos gargalar assim, para dois lados. Um vai ser por residencial violento, assim, tipo conexão, rua, PAP, né, para aqueles que gostam de trabalhar com a questão de comercial, o PDV de rua, que vai acompanhar, que vai para o comercial mesmo, e para o outro lado, que são os executivos, que é uma área que você vai trabalhar com um público diferente para atender uma demanda maior de geração para grandes empresas, grandes indústrias ou empresas interessadas em fazer dinheiro comercializando isso. Muito bem. Você acredita que esse movimento todo, que isso aí é novo, né? Assim, a energia, obviamente, já existe. Sim. Você pode até dizer, se tiver informação desde quando foi criado. Mas assim, nós vemos no Brasil isso de 5, 10 anos para cá, né? Que foi esse boom, né? Ativo mesmo 2020, né? Que né? Começou. E por quê? É a energia que está cara? A tecnologia que chegou? São os incentivos, se é que eles existem, né? De fato, do governo, inclusive, para isso. O que fez? Ou é realmente aquela coisa de... esse é a nova fronteira, né? De geração de... A energia é um dos mercados, se não for, talvez, dos mercados lícitos, o maior do mundo, né? Falando de toda a energia, petróleo,
de combustível, etc. Tudo isso entra em energia, né? Aham. Mas a energia hoje solar tem se destacado justamente por ser limpa, barata, né? A gente poderia falar disso. Ela já é a segunda fonte no Brasil, né? Ela passou a eólica, ela já é a segunda maior fonte de energia no Brasil. E assim, eu acho que existe uma conspiração de fatos, né? Então a gente tem uma forte industrialização chinesa que deu escala para isso, né? Para os painéis fotovoltaicos. Eles Foi mais deram barato, escala, né? bem mais barato. Eles conseguiram dar essa escala de produção e em contrapartida a gente tem uma crise ambiental. A gente, por exemplo, nós temos um projeto do Biden, começou há 2 anos atrás, de fazer 1/3 da matriz energética dos Estados Unidos se tornar fotovoltaica. Então, nós não estamos falando, com todo o respeito, né? Como diz na linguagem jurídica, devida vênia. Data máxima vênia, como se diz, data vênia. Data vênia. Então, assim, não é Guiana Francesa, não é um país pequeno, é um país, nós estamos falando do maior, né, país do mundo no consumo. Então, assim, junto com a China. Então, ele está dizendo, eu quero transformar 1/3 disso, 1/3 em energia solar. Então, é uma loucura, né? É um absurdo. Ainda mais os Estados Unidos. A Alemanha. Agora, com a crise, por exemplo, geopolítica da Ucrânia e Rússia, a Alemanha disse assim, vocês estão vendo? É a reflexão interna. Peraí, e agora? Nós somos dependentes do gás russo. E, cara, a gente poderia estar fazendo isso, lidando com isso de maneira se a gente tivesse preparado, por exemplo, para buscar novas fontes de energia, por exemplo, eólica, né? Ou a própria energia fotovoltaica. E ela é gratuita, né? Uma energia que tá no céu, Deixa o sol pagar sua conta, né? Exatamente. E isso influencia também. Acredito que existe uma demanda gigantesca, né? Sim. Por energia, propriamente, desde da Revolução. Você que é um bom historiador, desde a Revolução Industrial, né? A substituição dos modelos, a gente só teve uma crescente. Não houve uma diversificação, ou pelo menos houve certamente uma concentração do uso de energia a ser... Como é que chama essa energia? O quê? Energia de tomada, como é que chama? A energia... Elétrica, né? Energia elétrica. Ah, tá, energia. Energia elétrica. Uma concentração eu achei que era energia fóssil. Não, energia elétrica. Uma concentração cada vez maior. Hoje a gente já tem as casas, né? Elas são recheadas de equipamentos, mesmo que seja uma casa mais simples, mas hoje ela existe uma demanda. Então, há uma demanda, inclusive, de preparação das casas para receber isso como, diferentemente do que tínhamos há 30, 40 anos, né? Que era uma geladeira, uma TV, alguma coisa assim. Hoje a gente tem celulares, computadores, etc. Ar-condicionado, né? E hoje, a nova fronteira aí, especialmente nesse contexto, que são os carros elétricos, né? Então, a demanda por energia elétrica, ela cada vez aumenta, né? Então, assim, faz todo sentido de buscar energia mais barata e uma energia independente, porque, de uma certa maneira, há um certo nível de independência, porque você quantifica o tamanho do seu projeto, né? E você conseguir economizar com isso, né? Quando a gente pensa como empresário, quando eu olho a planilha da empresa, eu falo assim, cara, entrada e saída, custo fixo e geração de recurso. Quando você chama, por exemplo, para conversar o dono de um mercado, por exemplo, ou de uma loja de conveniência, de bebida, distribuidora de bebida, nós estamos falando de uma distribuidora pequena com, sei lá, 55 metros de distribuidora com R$10 mil de energia. É mesmo? Só de freezer. Então, quando você joga isso planilha, quando você joga isso no Excel, doutor, o que a gente vai ter? Vai ter o maior passivo da empresa, vai ter o maior custo fixo deles. Então, sempre foi uma busca. E aí, o que hoje
no ramo de fotovoltaico, tenta explicar para o nosso consumidor. Deixa eu dizer, se você pegar... Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e ele tem casa de aluguel, e eu falei assim para ele, falei o nome dele, falei, cara, vamos fazer um... O seu projeto vai sair quando? Aí ele falou assim, William, eu acabei de comprar 2 casas e eu tô sem dinheiro agora. Eu falei, mas não precisa de dinheiro. Ele falou assim, não, você quer? Eu falei, cara, deixa eu te dizer, todo mês você tá pegando aí, ele tem lá algumas coisas dele lá, você tá gastando R$3.000 em conta, e se você fizesse um financiamento disso, você pagaria 2.300. Aí ele, não é possível. Eu falei, então tá bom, você quer continuar rasgando 3 pau por mês, tá de boa? Sem adquirir nenhum bem. Então eu não tô nem falando que você precisa despender de nada, você não precisa colocar nada. Não tem isso, entende? Tipo assim, então... Você paga e depois zera a conta, Zera né? a conta. Você não precisa tirar fluxo. Mas eu não gosto de pagar juros. Então paga a conta inteira. Então paga a conta inteira. Tá bacana pagar 3.000 dividido pagar 2.300, são 700 por mês. Sim. Né? Nós estamos falando em 8.400 por ano. Tá tudo bem para você? Então beleza. Vamos jogar 8 pau e 400 no lixo. Aí ele falou, não, você tem razão. Eu vou falar aqui para poder a gente estruturar e ver o que a gente pode fazer. Pô, pensando num projeto que te dá 40% ao ano de retorno, 50% de retorno ao ano, não é possível. Isso daí é fora da curva. Então, isso mesmo com todas as dificuldades, porque a gente passou... O ano passado foi um ano bem difícil para o fotovoltaico. 42, segundo os dados da Epsolar, a gente teve 42% mais ou menos das empresas de fotovoltaico faliram. Mas elas faliram porque começaram errado e tudo mais, sem preparo. Abrir uma portinha e sair vendendo projeto de qualquer jeito. Tem retorno, você tem pós-venda, você tem que ter uma equipe. Isso tem tudo... Tem fornecedor. Não adianta. Não dá para você gerir, por exemplo, uma empresa de fotovoltaico pensando na operação, na venda. Você tem que pensar em tudo, né? Em toda a estrutura da empresa, a perpetualidade, porque você gerou um passivo também. Se amanhã tem algum problema lá no prazo que eu tenho de garantia contigo, o que eu vou fazer? Eu tenho que arcar com isso, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que despender alguém para poder fazer isso com vocês, acompanhar. E isso não coloca no custo. Ele pega lá o engenheiro que é recém-formado, que muitas vezes não tem formação nenhuma no fotovoltaico, sem um processo de aprendizado, coloca o menino para fazer, porque ele está fazendo mais barato, pega um eletricista, nada contra eletricistas, pelo amor de Deus, são maravilhosos, mas que não tiveram ainda a formação devida, coloca o cara para fazer o curso. É uma área muito específica, né? Ela exige especialidade, né? Inclusive, eu tenho um questionamento aqui que até passa pela minha área, que é a área jurídica, né? Porque eu digo... Minha pergunta seria assim, quais seriam as dificuldades que hoje esse mercado enfrenta, né? Sim. Mas aí eu queria emendar um pouco essa fala, porque eu vejo que o mercado de energia é um mercado regulado, né? Sim. O que significa dizer de que existe uma série de regras, Sim. e especialmente criadas pela ANEEL, né? Sim. Que vão regular, estabelecer uma série de diretrizes. Sim. Num mercado desse, depois, se você tiver os números, pode até passar para a gente, de quantidade de empresas que nós temos, dificilmente você terá profissionais, como profissionais jurídicos, por exemplo, com alto nível de especialização. Tem, claro que há, mas são poucos, né, o que eu quero dizer. Então, assim, pessoal que está se formando, pessoal que é advogado, de repente fica, às vezes, insistindo numa fórmula repetitiva, como algumas áreas do direito, né? De repente, existem áreas novas que estão surgindo na frente de todo mundo, porque onde aparece um negócio, aparecem os problemas, e o advogado está no problema, né? Advogado que não gosta de problema pode mudar de profissão, troca. Então, existem poucos profissionais com essa especialização que possam dar esse suporte. E isso deve ser uma dificuldade para as empresas, porque existem problemas que precisam ser resolvidos e as empresas não têm vazão a essas demandas. E provavelmente também na área de eletricista, de engenharia, não sei como é isso. Então, assim, quais são as dificuldades que hoje o mercado encontra? O mercado é muito competitivo? Quais são os problemas que, assim, esbarram na face de vocês? Você sabe que é uma pergunta muito legal a sua questão jurídica, porque existem algumas pessoas, alguns profissionais da área
que se especializaram demais nisso. E eles estão muito bem. Mas muito bem. E fica a dica para quem está assistindo a gente aí, porque realmente é um filão de mercado no sentido de um espaço no mercado que está requerendo isso, Barilli. Muito, assim, tipo, muito. Assim, ó, a gente tem... eu digo que, assim, ó, eu, Matheus, a gente sempre se preocupa muito. A gente perde o sono, perde dinheiro, mas a gente não deixa a coisa ter um problema. Então, nós estamos falando hoje em 2.200 obras que a gente tem concluídas, fora aquelas que estão sendo concluídas, e a gente não tem uma ação judicial. 2.200? 2.200. Porra. E a gente não tem nenhuma ação judicial. Então, assim, e lembrando que, para aqueles que estão nos assistindo, assim, legal, colocou a plaquinha. Não. São pessoas subindo no telhado, quebrando telha, dando um vazamento porque quebrou uma telha e deu algum problema. É o cara que foi furar lá e aí achou um cano, saiu. É o outro que o cliente olhou e falou assim, não, eu tenho que gerar mais. É o outro que, pra você ter uma ideia, gente que deu um tiro. Ele colocou os módulos lá, um sistema, o cara deu um tiro para cima, o tiro caiu na placa, furou a placa. E o cara falou assim, e agora? Mas a gente errou. Claro. Como empresa, várias vezes. E eu tenho uma preocupação em quem diz que, nossa, vem com a gente que eu não erro nunca. Esse daí eu sei que eu vou ter problema se errar. Eu falo assim, a gente errou e pagou. A gente pagou caro por isso. Então, assim, isso é uma coisa que eu preciso... só pra gente encerrar, pra te passar. Existem usinas hoje de 20 milhões de reais paradas. Poxa vida. Paradas. 20 milhões. 20 milhões. Por quê? Paradas. Porque foi mal projetada. A equipe de engenharia não entrou em acordo, por exemplo, com as concessionárias. Só que o que a empresa que estava fazendo fez? Não, nós vamos conseguir. Eu preciso do dinheiro, vamos comprar isso daí, vai dar certo. Depois vamos a gente vê. Porque você pode ter um projeto maravilhoso, se cair na concessionária, a concessionária falar assim, não tem o que você fazer. Entende? Ela que recepciona. A concessionária. Então, ela tem a concessão. É óbvio que a gente pode entrar com uma contestação de dizer, olha, por quê? O que acontece? Me explica juridicamente dizendo. Mas, por exemplo, no caso de uma usina nessa proporção, não dá para fazer um fechamento, receber alguma coisa ou pedir os equipamentos sem ter um parecer favorável. É insano, é irresponsável de uma empresa fazer um tipo de negócio como esse. Sim. Né? Vocês, Ágio Solar, né? agiosolar.com.br, é isso? .com. agiosolar.com, né? Quem quiser pesquisar já pode acessar. Procurar, pode acessar. Ela foi criada em que ano? Foi criada e na verdade, assim, ela já era uma empresa trabalhando com a parte elétrica, né? Sim. E aí ela deu a guinada em 2019. 2019. E hoje vocês estão com 22 unidades. Lojas. Fora as que estão no útero. O que é isso? É franquia? É um modelo de franquia? Como é que você vê a parte empresarial, assim, o crescimento, né, desses braços? Tudo isso é um modelo franqueável? Sim. A gente está no modelo de franchise, né? A gente está trabalhando esse modelo de acompanhamento e de formatação, né, para crescimento. Nós estamos hoje com 22, mas nós temos uma modalidade que chama home base ou trabalhando com micro franquias. Essas micro franquias são, para sintetizar para quem está nos assistindo, seria uma pessoa que começa a vender com toda a nossa assessoria, nós instalamos, nós acompanhamos até ela ter o know-how mínimo de comprar uma master e fazer a master acontecer. Sim. Então ela vai às ter vezes realmente numa cidade loja muito pequena, então às ela vezes vai... é muito pequena. Às vezes até não compensa estruturar. Por exemplo, né? Prudente, a gente tem agora uma home base que agora está crescendo e agora a tendência ela já. Inclusive hoje eles fizeram a primeira venda, assim, foi uma coisa. Então assim, é muito gostoso você ver o crescimento, a gente dá acompanhamento, a gente entrega para eles e nós como franqueadora a gente tem as parcerias. Para eles é muito interessante, porque eu consigo comprar mais barato,
Então, eu jogo lá para os meus fornecedores homologados e digo assim, ó, eu vou pagar isso. Uhum. Você quer trabalhar com a gente aqui? Então, é isso que eu vou pagar. Se tiver mais caro, se não tiver assessoria, se der algum problema no inversor do Barilli lá, do micro, ou você troca ou eu te descredencio. E você vai perder 22 lojas que estão comprando contigo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma corresponsabilidade, você sabe, como advogado, que a gente, de alguma maneira, fica responsável também nessa condução de novos distribuidores. Dá suporte, a gente tem consultoria de campo, a gente tem, enfim, para poder municiar. Tem o trabalho de marketing, tem o marketing da empresa, então tem lá o social media, tem o pessoal do marketing, tem a equipe de engenharia que está dando suporte. Então, e aí a gente está fomentando e fazendo essas pessoas crescerem, que é meu grande desejo do fundo do coração. É mais prazeroso para mim ver as pessoas crescendo do que a instituição Age Solar crescer. Isso não é demagogia. Você me conhece um pouco, sabe? Porque eu ver pessoas que chegaram todas destruídas, às vezes, cara, com grande dificuldade na vida, mesmo, dificuldade de subsistência, de coisas assim simples. Sim. Começaram com home base, vendendo os primeiros projetos, ganhar um dinheirinho, fazer um master, e agora tá bem, é bem legal, muito lindo e muito gratificante. É uma nova profissão para muita gente. Sim. Né? Meu caro William, nós já vamos assim encaminhando para o nosso final, né? Acabou. Infelizmente, ainda não, mas nós estamos encaminhando para o nosso final, porque a gente tem as nossas limitações de tempo, né? Sim. Mas antes eu tenho uma última pergunta. Assim como eu te conheço, tem muita gente que está ali do outro lado que também te conhece, Sim. que conhece a sua história, né? Já acompanhou desde da época da sua construção, né? Sim. De Pastoral, né? De professor. Então, e sei que tem muita gente que torce por você, que te vê hoje aí desempenhando, né? Um papel que traz como fonte de inspiração para muita gente, né? Então, me diz aí, como que um historiador, um teólogo vai mexer com energia? Como é que você chegou nesse mercado? Mas a minha vida é um negócio que é muito doido, porque a gente não tem, às vezes não tem muito referencial, porque não dá muito para explicar, né? Na perspectiva de que fiz história, fiz teologia, né? Você sabe que eu trilhei boa parte da minha vida na academia e amo, sinto falta pra caramba, muito mesmo, assim, eu sinto falta da sala de aula, eu sinto falta, eu não sei se você lembra do NAP, enfim, um monte de coisa que a gente já trabalhou, o processo de cuidado dos alunos, de fazer esse processo de inclusão, de fechar a porta do fundo das instituições educacionais, mas assim, tentar fazer com nivelamento linguístico. Eu amo, você viu que eu começo a falar, empolgo, né? É paixão, né? Às vezes o professor fala, tá difícil, sei que lá, eu falei, olha, é ruim, mas é maravilhoso. Mas você tá dando uma aula pra turma aqui também, né? Só é diferente, a nossa sala é diferente. É uma sala mais tecnológica. E assim, a gente... Mas aí eu trilhei esse caminho, eu abri uma empresa de consultoria que eu já tinha trabalhado com vários líderes. Para aqueles que me conhecem também, eu fui muito tempo, né, ativo como pastor. Sim. Tive uma igreja, tudo mais. Mas uma série de problemas aconteceram e me impossibilitaram disso. Então eu tive... Para tentar deixar cronologicamente isso, eu tive 2 câncer, né? A minha esposa tem esclerose múltipla e a gente, de alguma maneira, foi um momento bem difícil para a gente costurar isso, atender. Foram várias cirurgias, né? Foi um câncer, depois veio outro, e a minha esposa com a esclerose, com lesões cerebrais e medulares agressivas. Então, você também sabe disso, acompanha um pouco com a gente. Mas, assim, diante de tudo isso, eu sempre digo isso, e pode parecer clichê, mas, assim, eu não me sinto muito no direito de parar, né? E como a gente brincou esses dias atrás, tinha vários caminhos, né? Quando eu vim para a Terra, Deus mandou escolher. Easy, very easy, hard, very hard. Eu falei, pode ser esse último aí, mas eu não entendi direito. Meu inglês não era tão boa. E foi muito complexo. E aí, dessa empresa de consultoria que eu tinha,
Eu participei de um projeto e participei de uma negociação de uma empresa. Foi lá que eu entrei como sócio. E depois o meu amigo, que eu amo, é meu irmão, que é o Matheus, que já tinha a empresa, fundou a Ágil Solar. Falou assim, William, eu quero fazer um projeto de expansão com franchise, mas eu não vou se não for com você. Quero fazer junto com você. Vamos fazer? Você topa? E aí eu larguei, tipo, então vamos. E fui, né? Nesse processo. Mas hoje, assim, o que eu sinto, né? Eu enfrento as lutas e para mim hoje a minha esposa continua nesse processo de esclerose múltipla. Todo dia é sempre um grande desafio, sabe, Arely? Uhum. Mesmo, assim, né? E pra você ter uma ideia, agora ela vai ter que fazer uma outra cirurgia. Então, assim, vai ter que tirar a vesícula. E para esclerose múltipla é um complexo. Mas eu não quero encerrar esse podcast com um momento triste, assim. Eu quero encerrar isso como inspirativo. Não, pelo contrário, eu quero que você, naquela câmera ali, ó, tá vendo? Aquela tem um monte de bonitinho que adora você, que te vê aí nesse projeto de crescimento, né? Entre lutas e vitórias, você tem trilhado um caminho de sucesso que inspira muitas pessoas. Então aproveita, manda um beijo, abraço para essa turma aí e aproveita para colocar também os seus endereços, né, do Instagram, os seus contatos, LinkedIn, né, suas redes sociais e também da Ágil. Sim. E aproveita lá, vai lá. Eu quero agradecer o carinho de todos, né? Eu quero agradecer mesmo, porque realmente eu acredito que tem pessoas que se importam comigo, que a gente trilhou histórias. Eu vou andando aqui em Araçatuba e vou lembrando das histórias e conversando, lembrando com as pessoas, as lutas que passamos juntos e as vitórias que enfrentamos juntos. E assim, eu quero de verdade agradecer as pessoas que torcem por mim, que estão comigo e as pessoas que conhecem um pouco da minha história e se alegram com a minha alegria, né? Porque às vezes as pessoas se compadecem de quem sofre e não se alegram com as suas alegrias, né? Eu sempre quero me cercar de pessoas que se alegram com as minhas alegrias. Essa talvez seja as pessoas mais raras e mais preciosas, né? Então, e por isso é minha gratidão. Mas eu quero posso deixar uma... Não vou esquecer de ser pastor? Posso deixar? Claro, manda o braço, né? Eu quero deixar um recado para você, porque tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que é o Salmo 126, que diz assim: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqueles que vão chorando e semeando, trarão consigo sua colheita. Então, assim, eu sei que tem muitas vezes quem está me assistindo aí, quem é empresário, empreendedor, quando vê lá a DARF, vê uma ação trabalhista injusta, quando você vai ver, fala assim, cara, eu não tenho isso, né? É uma dificuldade com crédito caro. Às vezes você vai ver uma concorrência desleal, às vezes com concorrentes que não estão tributando, e você sabe que isso dificulta. Eu sei, com todas essas lutas, e às vezes a gente tem lá que semear com lágrimas, mas eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo hoje que esse recado fique. Não pare de semear. Mas eu tô chorando. Chora, sofra se precisar, pega na mão de pessoas que são importantes e te amem de verdade, pega na mão de bons advogados como Barilli, procure a ajuda de quem se importa, mas não deixe de semear, mesmo que tenha que chorar, porque quem para de semear vai ficar chorando e não vai ter colheita amanhã. E eu tenho certeza que a gente semeando e chorando, a gente vai trazer com alegria a nossa colheita. William Leite, que coisa linda. Parabéns, meu querido. Parabéns. Não, eu que agradeço. Mas não esquece de dar o arroba lá, senão o Matheus vai ficar bravo. Vai. Um abraço para ele, inclusive. Um abraço pro Matheus, meu irmão. Então aqui, você pode me encontrar no Instagram, William, WI2LZIN _Leite, né? Ágil Solar, no Instagram também vai estar lá, agilsolar.com, nossas redes, né? O que mais? William _Leite também, o LinkedIn. E é isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar nos assistindo até agora. Se ficou até agora, né? Né? Gostou, né? E dá uma moral lá no Instagram. Curte, passa. Pois é. Meus caros, o Interpartes Podcast é isso, né? Essa mistura de... A gente fala de negócios, mas a gente fala de vida, porque uma coisa está relacionada à outra, né? Sim. E as histórias de vida
sempre nos trazem lição, né? Sejam lições boas, sejam lições... aliás, toda lição é boa, mas sejam de histórias que trilharam caminhos bons, histórias que, às vezes, nos vão trazer mais aprendizado, porque Sim. a dor também nos ensina muito. Mas o que a gente busca aqui é permitir um espaço onde a gente possa falar de educação de uma maneira diferente. Sim. E os empreendedores, os alunos, as pessoas que nos assistem acabam enxergando nas pessoas que passam aqui esse fio, né, de inspiração, e querem saber, sim, e essas mensagens humanizam o trabalho e servem de uma busca, né, de inspiração para que as pessoas continuem a lutar e concretizar os seus objetivos e, apesar das dificuldades, seguirem firmes, né? Então, obrigado por compartilhar a sua história, seu conhecimento, né, aqui sobre energia fotovoltaica. E espero que vocês que estejam do outro lado também possam ter gostado desse podcast. Então, dá uma moral pra gente, né? Vai lá, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e não deixe de assistir os nossos bate-papos, as nossas lives aqui, que a gente sempre traz muita informação preciosa no nosso querido e humilde podcast Interpartes. Então, um grande abraço para todos. Vejo vocês no próximo podcast.